Olá pessoas, olha nós aqui de novo. Gente, a nossa aula de hoje é em formato de oficina. O que é oficina de texto? Oficina de texto é quando nós partimos de algumas orientações específicas e a partir dessas orientações a gente produz durante o momento que a gente está na aula, né? Então, no presencial aqui, no ao vivo aqui com vocês iam estar dando esse feedback agora, na hora aqui comigo. Só que nessa aula gravada, eu vou disponibilizar para vocês o que foi trabalhado na oficina para que vocês produzam esse material em coisa de 20 minutos, né? Nós vimos que isso funcionou na aula, nós conseguimos produzir isso em 20 minutos, seguindo esse roteiro que eu estou passando para vocês aqui agora. Vocês estão vendo na tela aí 3 pontos, né? Lembrando que o nosso texto é dividido em 3 partes maiores, né? Que é a introdução, o desenvolvimento com 2 parágrafos e a conclusão. Mas nesse caso, nessa oficina número 1, nós vamos fazer 5 oficinas nesse sentido aqui durante a aula, as aulas. E hoje é a oficina número 1, que é a oficina de introduções nota 1000, certo? Nós já vimos o texto como um todo, nós já vimos a forma de argumentação, nós já vimos o tipo de texto argumentativo, que foi o artigo de opinião, e o texto dissertativo argumentativo. Nós vimos a questão da coerência e coesão, né? E hoje nós vamos trabalhar na oficina de texto a própria produção. A produção de uma introdução nota máxima. Como é que faz uma introdução que tira maior nota? Nós temos que dar aquilo que o texto pede para nós na introdução. E o que é que se pede na introdução? 3 coisas que vocês vão dar conta aí. Primeira coisa, o tema. O tema tem que estar bem claro logo no início do seu texto. Ou seja, nessa parte vermelhinha que você está vendo aí em cima, nós temos a frase de abertura. O que é a frase de abertura? É a resposta a esta pergunta. Sobre o que eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? Por que é importante falar sobre o que eu estou falando? Na problematização, no segundo ponto, né, que você está vendo aqui em azul, aqui do lado, você vai ter qual a importância de falar sobre isso ou como isso é visto. A resposta possível também é essa. Como esse assunto é visto pela sociedade. Como a sociedade encara. A sociedade acha positivo, a sociedade acha negativo. E o último ponto você vai responder para nós é o seguinte: o que eu penso ou o que eu defendo sobre isso. No artigo de opinião você pode inclusive usar a primeira pessoa. Eu acredito, eu entendo, é preciso que se faça algo nesse sentido. Por exemplo, nós temos o exemplo número 1 aí. Essa pessoa que fez esse exemplo número 1, essa redação número 1 aqui, ó, ele seguiu exatamente esse roteiro. E se vocês seguirem esse roteiro, vocês vão ter um projeto de redação muito interessante, tá? Então veja bem, o tema era obesidade infantil, então ele começou a seguinte situação. Veja que ele vai responder a essa pergunta número 1 aqui, na primeira parte que está em negrito aí, ó. A obesidade infantil, né? Tá falando sobre o quê? Sobre o que está falando? Sobre obesidade infantil. É um problema, a importância de falar, grave que vem atingindo uma parcela cada vez maior da população. Tá vendo? Percebe que essa primeira frase já terminou com um ponto final aí? Essa é a frase de abertura, a frase que situa o leitor no tema. É importante vocês observarem que o tema era obesidade infantil e aqui no início do texto já está marcando que o tema é obesidade infantil. Então você tem que já deixar claro que o seu tema está relacionado diretamente com essa frase de abertura aí. O que nós temos na parte azul aí? A problematização, ou seja, como isso está sendo visto pela sociedade, como isso impacta a sociedade, como você prova que isso é realmente uma coisa importante e grave de ser falado. Então nós temos aí o segundo exemplo. De acordo com o primeiro exemplo, de acordo com dados da OMS, né, você está vendo aqui, ó, vou ficar aqui, ó, essa parte azulzinha aqui, ó. De acordo com dados da OMS, no Brasil, o número de crianças obesas é de 54,5%, tornando-se um caso de saúde pública. Veja que esse segundo parágrafo aí é justamente como isso se está impactando a sociedade, como isso as pessoas encaram, como é que tem gente que concorda, tem gente que discorda, ou tem um dado estatístico que mostra que isso é um problema sério. O seu propósito nessa introdução é mostrar que o tema é relevante, o tema é importante de ser comentado. Na parte vermelha, que é a parte mais importante, a parte vermelha do texto aqui, ó, que é o terceiro ponto, é a tese. O que você pensa, o que você defende sobre isso. Então ele começou aí com dessa maneira, né, que é fazendo a retomada do que foi dito antes. É preciso que nos esforcemos para mudar essa realidade das crianças para que elas tenham uma vida mais saudável. Tá vendo a opinião dele aqui, ó?
É preciso que seja feita alguma coisa, é preciso que nos esforcemos para que as crianças tenham uma vida mais saudável. Perceba que esse parágrafo não é um parágrafo criativo. Ele não criou um negócio, não está aqui pensando numa arte. Não, é técnica, tá certo? Ele usou a sequência da fase de abertura, do problema e da tese. E é assim que vocês vão fazer na nossa oficina. Deixa eu me dar um outro exemplo. Esse exemplo número 2 aqui é um exemplo de um aluno nosso, uma aluna nossa, uma das nossas alunas que no ano passado ficou em segundo lugar no IFRN Parnamirim. Ela tirou 92 nessa redação. Eu fiz algumas adaptações aqui para que ela ficasse nota máxima, porque ela tinha cometido uns errozinhos ali, eu já corrigi. Então aqui ela está nota 100%. Então vamos lá. Ela começou na parte preta, o quê? A fase de abertura, que é sobre o que eu estou falando. Então lá está, ó, na lei de cotas, o tema era justamente esse, lei de cotas. Então você lê a introdução, você já vê qual o tema que você está falando. A coisa mais terrível do mundo é um professor pegar uma redação, lê-la até o final e não saber qual é o tema. É muito complicado. Então é por isso que eu recomendo que vocês sigam essa instrução aqui, para deixar bem claro qual é a temática, qual é o problema e qual é a ideia que você está defendendo. Então olha só, na lei de cotas é determinado que 50% das vagas dos institutos federais e universidades sejam reservadas para negros. Perceba que o texto falava da lei de cotas e ela fez uma definição aqui da lei de cotas, colocou o que a lei de cotas prevê e como isso aí, na verdade daqui para frente ela vai dizer como isso. Na frase 1 ela colocou apenas o que é a lei de cotas, ou seja, respondeu sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre a lei de cotas e a lei de cotas funciona assim. Na segunda parte, que é a fomentação, né, a prova ou a ampliação, a problematização, ela vai mostrar aqui o problema como é que é vista pela sociedade. Veja bem, no entanto, é notável como essa legislação está gerando divergência, já que uma grande parte da população brasileira acredita que cotas privilegiam pretos e pardos em relação aos brancos. Tá vendo? Ela colocou a situação. Ainda ela não deu opinião. Ela colocou as duas situações de pessoas que acreditam, na verdade colocou uma situação, né, que uma boa parte da população brasileira acredita que essa lei de cotas privilegia os negros. E aí vem a opinião dela. Porém, essa afirmação é equivocada, tá vendo? Aqui ela já afirmou claramente qual é a opinião dela. Ela acredita que essa afirmação que foi dita anteriormente está equivocada, está errada. Já que, ela vai explicar por quê. Já que a lei existe para igualar as etnias e servir como uma reparação histórica. Nesse caso aqui eu gosto muito desse tipo de tese, porque ela já anunciou aqui o que ela vai defender no seu parágrafo 2 e no seu parágrafo 3. Primeiro ela vai defender que a lei surgiu para igualar as etnias e segundo ela vai defender que ele funciona como reparação histórica. O exemplo 3 foi construído durante a oficina e eu tive que pegar esse exemplo aqui. Nós fizemos algumas alterações, mas esse exemplo ficou muito bom, ficou nota boa nota mesmo, tá? E o tema era maus tratos contra animais. Perceba que logo no início o tema já está claro, os maus tratos contra animais. Gente, façam isso. Vocês vão ver como a redação de vocês vai dar um pulo, vai aumentar em visibilidade, em clareza e obviamente a sua nota vai crescer, né, gente? Então os maus tratos contra animais ainda são uma triste realidade no Brasil. É um crime que pode levar a 5 ou mais anos de prisão. Aí ela colocou a situação aqui do o que é os maus tratos contra animais e como isso se configura em crime e que tem uma penalidade aí. E aí ela vem colocar uma palavra aqui, ó, no meio, vou mais um pouquinho para cá para apontar para a palavra, eu quero chamar a atenção para ela. Nessa palavra, apesar disso, que é uma contraposição, uma oposição daquilo que foi dito antes. É um crime que pode levar de 5 anos de prisão, mas apesar disso, apesar de ser um crime, milhares de animais sofrem maus tratos todos os dias em nosso país, sem que haja quem os defenda de forma eficaz. E então aqui a gente tem um problema. Como a sociedade vê isso aqui? A sociedade não vê isso aqui com realmente cuidado, né? Não há um órgão de defesa, não há conscientização da população, não há realmente uma punição verdadeira, a sensação de impunidade é muito grande. Então colocar que não há quem o defenda, quem defenda os animais de forma eficaz, é realmente já começar a argumentação aqui e levantando o problema. Qual é o problema disso tudo? Como é que se situa na sociedade? Como isso impacta a sociedade? Os animais ainda permanecem sofrendo, mesmo que haja legislação. E aí vem nesse cenário, né, essa parte que está grifada em vermelho é muito importante,
que é a palavra que vai dar prosseguimento à redação de vocês. Nesse cenário, você pode colocar nesse contexto, além disso, porém, diante do exposto, palavras que vão dizer que você está prosseguindo no seu texto aqui. E aqui já vem a tese do aluno. Devemos considerar que os animais são seres vivos de muita importância e merecem respeito, cuidado e empatia. Então a pessoa já está defendendo aqui, o aluno já está defendendo que o animal, ele merece ser respeitado, ele merece ser cuidado e gerarmos sobre ele empatia. Veja que aqui ainda é o planejamento, a argumentação vai começar muito mais fundamentada no seu desenvolvimento. Mas nesse momento vocês vão fazer apenas um parágrafo, o parágrafo de introdução. Façam da melhor maneira possível. E eu coloquei apenas 3 temas para vocês desenvolverem os seus parágrafos de introdução. O primeiro tema é este daqui, gravidez na adolescência. Vocês vão me dizer para mim, primeiro, nós não estamos vendo o tema aqui, você começou sua redação, tá? Então você vai começar seu tema respondendo a primeira pergunta. Sobre o que eu estou falando? Sobre gravidez na adolescência. Segunda pergunta, por que é importante falar sobre isso? Como isso gera impacto na sociedade? A sociedade vê isso como? Né? Isso causa problema? Que problema isso causa, a gravidez na adolescência? E aí vem a sua ideia. O que você pensa sobre isso? Como você acha que deve ser encarado isso? Isso deve ser um problema, deve ser encarado como um problema de educação, como um problema de saúde pública, como um problema grave que deve ser combatido? Como deve ser gerado isso? Ou quais as consequências que esse acontecimento traz para a vida de uma pessoa, tá? Então você vai ver mais aqui também, ó, o tema número 2. Você vai fazer um para cada tema, só 4 temas. Você vai fazer um para cada tema. O outro tema é inteligência artificial trará problemas para a humanidade. Então vocês vão discutir aqui comigo se esse tema, inteligência artificial, trará problemas para a humanidade. Você lembra aí do ChatGPT, das ideias do Elon Musk que saíram recentemente, e você vai colocar para mim o que é, primeiro ponto, sobre o que eu estou falando, sobre inteligência artificial. Você vai me dizer o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um mecanismo tecnológico que faz isso. Como a sociedade está vendo isso? A sociedade está vendo a inteligência artificial como ameaça, Muita gente fez isso, aí pode falar um acontecimento que vocês viram aí no jornal, né, sobre a inteligência artificial e os perigos que ela poderia trazer para a humanidade. E aí embaixo você coloca a sua opinião. Realmente a inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial trará problemas? Você vai fazer somente essas 3 respostas e vai produzir o seu parágrafo, tá certo? Esse é o primeiro e segundo tema. Vocês vão fazer também do tema 3, aquecimento global e poluição. Primeira resposta, sobre o que eu estou falando? Sobre aquecimento global e atrelado à poluição. Como a poluição aumenta, faz com que o aquecimento global aumente, tá certo? Como a sociedade vê isso? A sociedade vê com desdém, a população não sabe exatamente o que significa aquecimento global, nem como a poluição afeta isso, tá certo? E o que você pensa sobre isso? Pensa sobre isso a questão você pode pensar a questão da falta de conscientização, da falta de conhecimento, de informações que nós não temos sobre isso de forma clara, tá certo? De como a mídia não leva isso adiante, como as escolas terminam não trabalhando de forma eficaz. Então você pode pensar o que você pensa sobre a questão do aquecimento global. E por último, você vai desenvolver um tema, uma introdução sobre intolerância religiosa. Vai começar respondendo sempre as 3 perguntas. Sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre intolerância religiosa. A intolerância religiosa é todo ato de... vai dizer o que é a intolerância religiosa, certo? Por que é importante falar sobre isso? Ela causa diversos problemas na sociedade, ela causa desunião, ela causa guerras, ela causa conflitos, ela causa discriminação, ela causa, exclusão de pessoas, tá certo? E o que você pensa sobre isso? Quais são as consequências da intolerância religiosa? Quais são as causas da intolerância religiosa? Você pode pensar nisso daí e desenvolver seu parágrafo. Então, o trabalho de vocês vai ser esse, gente, de desenvolver 4 parágrafos baseados sempre nesses 3 pontos que nós falamos aqui agora, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa folha aí, imprimir, ou pode fazer um caderno mesmo escrito, ou pode digitar,
tá? A sua redação, porque amanhã ou segunda-feira nós vamos discutir essas redações aí, tá certo? Eu quero receber de todos vocês, por favor, façam a redação. E essa é a aula de hoje. A aula de hoje foi uma oficina e na próxima aula nós teremos mais conteúdo. Vamos falar de carta argumentativa, que é um dos temas que cai no IFRN também, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!